Olá, meus amores, bom dia mais uma vez. Volto com conteúdo de língua portuguesa, falando sobre a estrutura das palavras. Hoje é um conteúdo mais extenso, que exige um pouco mais a nossa atenção, tá? Então, leiam atentamente. Não entendeu, retorna o vídeo. Não entendeu, me manda um recado que a gente conversa um pouquinho, tá bom? Nessa aula vamos estudar, né, introdução do conteúdo e estrutura das palavras, elementos estruturais e também algumas considerações sobre elementos de ligação. E a gente já começa com uma crônica de Rubem Braga, Duas Meninas ao Mar. Essa crônica é de 1969, foi publicada, né, em 1969 e eu vou ler um trechinho com vocês, tá? Porque a princípio ela por completo ela não é exigida para que a gente entenda o conteúdo, mas vamos lá. Foi há muito tempo, no Mediterrâneo ou numa praia qualquer, perdida na imensidão do Brasil. Apenas sei que havia sol e alguns banhistas, e apareceram duas meninas de vestidos compridos. O de uma era verde e da outra era azul. Essas meninas estavam um pouco longe de mim. Vi que a princípio apenas brincavam na espuma. Depois, erguendo os vestidos até os joelhos, avançaram um pouco mais. Com certeza, uma onda imprevista as molhou. Elas riam muito e agora tomavam um banho de mar assim vestidas. Uma de azul, outra de verde. Uma devia ter 7 anos e a outra 9 ou 10. Não sei quem eram. Se eram irmãs, de longe eu não as via bem. Eram apenas duas meninas, vestidas de cores marinhas, brincando no mar. E isso era alegre e tinha uma beleza ingênua e imprevista. Por que ressuscita dentro de mim essa imagem essa manhã? Foi um momento apenas. Havia muita luz e um vento. Eu de pé na praia. Podia ser um momento feliz. E em si mesmo talvez fosse. E aquele singelo quadro de beleza me fez bem. Mas uma fina, indefinível angústia me vem misturada com essa lembrança. O vestido verde, o vestido azul, as duas meninas rindo, saltando com seus vestidos colados ao corpo, brilhando ao sol. O vento. Eu devia estar triste quando vi as meninas, mas deixei um pouco minha tristeza para mirar com um sorriso a sua graça e a sua felicidade. Senti talvez necessidade de mostrar a alguém. Veja aquelas duas meninas. Mostrar à toa, ou quem sabe para repartir aquele instante de beleza, como quem reparte um pão, um cacho de uvas em um sinal de estima e simplicidade, em sinal de comunhão. Ou talvez para disfarçar minha silenciosa angústia. Não era uma angústia dolorosa, era leve, quase suave, como se eu tivesse de repente o sentimento vivo de que aquele momento luminoso era precário e fugaz. A grossa tristeza da vida, com o seu gosto de solidão, subiu um instante dentro de mim, para me lembrar que eu devia ser feliz naquele momento, pois aquele momento ia passar. Foi talvez para fixá-lo de algum modo que pedi a ajuda de uma pessoa amiga, ou talvez quisesse dizer alguma coisa a essa pessoa e apenas lhe soubesse dizer: veja aquelas duas meninas. E as meninas riam brincando no mar. Rubem Braga. Gente, eu não consigo começar um texto e não terminar. Um texto lindo desse, falando sobre a sutileza da felicidade nos pequenos momentos. Após a leitura do texto, analisemos as seguintes palavras: meninas, mar, sol e luz. Marquem essas 4 palavras, por favor. Assim como a maioria das palavras que formam o léxico da língua portuguesa, a palavra meninas pode ser dividida em diferentes fragmentos. Observe: menin, a e o s. Por que essa divisão acontece? Essa parte menin é o radical, é onde se encontra o sentido mais puro e simples da palavra. A gente vai ter o quê? A partir daí, desculpem, uma criança, né? Que a partir da segunda desinência a gente vai saber se é do sexo masculino ou feminino. Nesse caso, o A, que é a desinência de gênero. Então, se eu tenho apenas menina, eu tenho uma criança que é do sexo ou do gênero feminino. Se eu tenho agora mais uma desinência, que eu chamo de desinência de número, que é esse S aqui, eu posso dizer que ela se encontra no plural, que eu tenho meninas. Então, eu tenho duas desinências, a de gênero e a de número. Se eu não tivesse isso aqui, seria apenas a desinência de gênero, ok? Esses elementos que eu chamei de desinência,
na página anterior, a gente vai trabalhar sob o nome de morfema. Morfema ou elemento mórfico é a mesma coisa, tá? São trechinhos, pedacinhos daquela nossa palavra que vão ter algum significado ou vão ter alguma importância na formação dessas palavras. Então, ó, existem também palavras que são indivisíveis. Elas são formadas apenas por um único morfema, como é o caso de mar, sol e luz. No português, os morfemas são classificados em marca isso aqui com um glitter, se quiser. Se quiser, não, se possível. Radical, desinências, vogal temática, tema e afixos. E hoje a gente vai ver cada um deles. Por isso que eu falei que precisa de um pouquinho mais de atenção na aula de hoje, ok? Radical é o morfema que funciona como a base do significado. Lembra lá em menina, meninas que tinha menin, né? É a base de significado da palavra. Dizemos que as palavras que possuem o mesmo radical pertencem à mesma família. Então, pertencem também ao mesmo campo semântico, que é o mesmo dizer a mesma família. Então, pedra, né? Pedra, pedreiro, pedrinha. Todas se originam do mesmo radical pedra. Agora, preste atenção. As palavras que possuem o mesmo radical são denominadas palavras cognatas ou de famílias etimológicas. No caso de agrário, agricultor e agrícola. Que a gente vai ter agri, que significa campo. Lude, mas tá que é agrar. A origem é agri, que é algo referente ou relacionado ao campo, ok? Para identificar o radical é necessário desconsiderar quando houver os elementos secundários da palavra. Por exemplo, eu tenho a palavra certo, que pode formar certeza ou incerteza ou incerto. Aí eu vou pegar as palavras que são da mesma família e encontrar onde começa e onde termina aqueles elementos que são comuns a todas elas. Então, o que sobra a gente vai chamar de afixos. Os afixos, eles são divididos em duas partes. Se eles vêm antes do radical, a gente chama de prefixo. O pré é o que vem antes. Lembra? Pré-escolar é antes da idade escolar oficial, que agora já mudou, né? Bastante. Agora, e o que vem depois eu chamo de sufixo. Colinha, para lembrar do prefixo, pré antes, e o que vem depois é o sufixo. São os afixos que podem ser adicionados ao radical, ok? Incerteza, apedrejar, educar, no caso só tem sufixo. Aqui tem alguns radicais de origem grega e latina, ó, acro. Se alguém fala assim, a Ludmilla tem acrofobia, não que eu tenha, mas também que eu não tenha, né? Olha aí o segredo. A Ludmilla tem acrofobia. Você vai pensar o quê? Agricultura, acro quê? Não sei, pode levar qualquer outra coisa, menos a pensar que é alto. Mas o radical acro, ele é de origem grega e significa alto ou elevado. Então, a acrofobia, gente, já sabendo que fobia é medo de algo, é medo de altura, ok? Aqui tem outros bastante interessantes, ó, datilo, que significa dedo em origem grega, datilografia, lembra? A máquina de escrever que os pais de vocês faziam cursos. A gente tem também foto, né? Foto que do grego faz referência à luz. Se a pessoa tem fotofobia, de uma forma mais prática, não significa que ela tenha medo da luz. Ela não é um vampiro. Mas fotofobia é uma condição de quem tem fragilidade nos seus olhos relacionada à luz. Se chega uma luz muito forte, a pessoa não consegue enxergar bem. Então, ó, presta atenção aí, galera. Origem grega mais outros radicais. E agora radicais de origem latina. Aqui o agri, que a gente acabou de ver ali atrás. O cola, achei interessante, é que cultiva o que habita. Então, vinícola, esse prefixo, ele traz pra mim a origem do vinho, né? Então, é aquele que cultiva, vinho ou uva na realidade, né? É aquele que cultiva a uva para a produção de vinho ou para a venda, né? Na realidade. Então, aqui tem mais uma série, ó. Equidade, né? Igual, igualdade, frater, de fraterno. E aqui tem uma série de radicais de origem latina.
Seguindo com o nosso cronograma, nós teremos as desinências, que eu já comecei a falar para vocês, adiantar um pouquinho lá atrás, que são morfemas que, quando acrescidos ao radical, indicam as flexões gramaticais. Elas podem ser nominais ou verbais, e a gente vai ver um pouquinho cada uma. Então marca aqui, ó, desinências nominais. Pega o marca-texto, faz a observação aí. Indica as flexões de gênero e número dos nomes. Então já expliquei isso lá atrás, ó. Gênero A ou O, número S, né, que é singular ou plural aqui. Nesse caso, menina, singular, meninas, plural. Menina, gênero feminino, menino, gênero masculino. Agora, fique atento. Em palavras como livro e mesa, as vogais A e O não indicam flexão de gênero, por isso não consiste em desinência nominal. Na palavra lápis, por sua vez, a consoante S também não recebe classificação de desinência nominal, uma vez que não existe a variação de número, né? Não existe lápis e lápises. A gente não vai ter essa variação na palavra lápis, na palavra pires, em outras palavras que têm a mesma formação ou formação parecida. Verbais. No caso, desinências, ó, sobe. Desinências verbais. Indicam a flexão de tempo e modo e também de número e de pessoa dos verbos. Aqui que tá o pulo do gato, que a gente precisa ter mais atenção ainda, porque nos nomes, ó, molezinha. Mas nos verbos, a gente vai ter muito mais pedacinho, que a gente chama de morfema, né, para analisar, do que no caso dos nomes. Vamos pegar o verbo amar. Nesse caso aqui, ele está conjugado como amávamos. Mas peraí, amar é infinitivo. Em algum tempo, ele é conjugado com esse vá. Amava. Esse vá é característico de um tempo. Que tempo é esse? Já vou dando a cola para adiantar. Ele está no pretérito imperfeito do modo indicativo. Por quê? Se a gente for voltar lá no pretérito imperfeito para conjugar, eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. Olha o vá presente em todas as conjugações. Mas aí eu tenho mais um pedacinho que é o mos. Esse mos, ele vai me dar a determinação de número e pessoa. Eu amávamos? Não. Tu amávamos? Não. Quem conjuga o verbo amávamos? Nós. Então, isso aqui indica a primeira pessoa do singular. Isso aqui indica pretérito imperfeito do indicativo. Então, cada pedacinho, cada desinência apresentada no verbo, ele vai ter uma classificação específica. Partissem. Partice. Quem conjuga com partice? É indicativo? É subjuntivo? Ó, se eu partisse. Lembra quando a gente estudou subjuntivo? Que tem a palavrinha se auxiliando na classificação, ó. Partisse. Se eu partisse, se ele partisse. Poderia ser primeira pessoa do singular ou terceira pessoa do singular. Ih, Ludmila, ó, esqueceu. Tem o M. Então não é partisse, é partissem. E só esse pedacinho aqui faz alteração na classificação. Ele deixa de ser primeira ou terceira pessoa do singular para ser o quê? Se eles partissem, terceira pessoa do plural. Então, cada pedacinho do verbo é importante, tá bom? Para análise de desinências. Aí a gente tem aqui, ó, vogal temática. Consiste na vogal que, em alguns casos, liga-se ao radical a fim de prepará-lo para receber as desinências. A vogal temática, ela pode estar tanto nos nomes quanto nos verbos. E a gente vai ver isso aqui um pouquinho. Ela é representada, marca aqui, marca texto, glitter, pisca-pisca, vagalume, A, E e O nos nomes. Essas letras serão vogais átonas finais. Vogais átonas são o quê? O som fraquinho, sem acentuação gráfica, ok? Luzes, mares. Nesse caso, aqui, ela é uma vogal de ligação para desinência de número, tá? Porque, como que ficaria, né? Luzes, Mars, né? Bruno Mars, sem o E. Então, é uma vogal que ela auxilia na sonoridade, tá? Nesses casos aqui, de plural, na sonoridade, para evitar esses sons
estranhos à língua portuguesa, ok? Nós temos exemplos em verbo. Ela indica a conjugação a que eles pertencem. Anda, andar. Como que eu sei qual é a vogal temática? É só pegar o verbo no infinitivo e cortar o R. Andar é o A. Bater é o E. Partir é o ir. Falar, corta o R, fica o A. Então a gente vai observando nos verbos a vogal temática quando a gente corta o R da forma infinitiva deles. Agora aqui, ó, outra observação. Marca aqui, ó, risca, pinta, faz o que quiser. Em palavras como caneta, pente, sapato, as vogais átonas finais A, E e O. Lembra que aqui em cima a gente tem A, E e O como vogal temática? Mas nessas canetas assim, nessas palavras, assim como caneta, pente, sapato, não são consideradas como desinências nominais, uma vez que não indica a flexão de gênero. Não existe a caneta e o caneto, o pente e a penta, o sapato e a sapata. Sapata, no caso, existe na obra, né, na Constituição Civil, mas não é do mesmo campo semântico, não é algo de calçar, né? Então, se não é do mesmo campo semântico, não existe desinência de gênero. Então, a gente não vai classificar como vogal temática, tá? Nesse caso, essas letras são como desinência de gênero. Elas serão classificadas como vogais temáticas. Agora, em nomes terminados com a vogal tônica, como maracujá e café, elas não serão classificadas como vogal temática. Beleza? Daí vem uma questão comentada molezinha, ó. A opção em que a forma verbal não apresenta vogal temática nem desinência modo temporal. A gente já tem aqui, ó, verbos, né, que não vão apresentar a vogal temática e a desinência modo temporal. Já tem a resposta, a opção letra D. A única que não apresenta é entendo. Essa forma verbal pertence à segunda conjugação e está flexionada à primeira pessoa do presente indicativo. Então, radical, entende, e desinência número pessoal, o. Não vai ser desinência de gênero, nem de modo temporal, nada disso, ok? Daí nós temos o tema. O tema é o quê? É o radical mais a vogal temática. É bem simples. Então, andar é and mais a. Nos verbos é muito fácil, a gente só corta o R, igual a gente fez ali, ó, aqui atrás, para saber quem era a vogal temática. Aí a gente junta tudo isso. Agora, nos nomes, a gente vai ter que saber, né? Quem é o radical e juntar com a vogal temática. Caçador. Aqui, ó, o radical é o cas. Devedor é o deve. Devo, deves, devia. Fingimento, finge mais i. Deve mais e. Caça mais a. Então, caça, deve e finge são os temas. Radical mais vogal temática. Então, ó, marca isso aqui, ó. Radical mais vogal temática, beleza? Afixo, já expliquei pra vocês lá atrás, mas a gente retoma. É o que é posto antes ou depois do nosso radical. Se é antes, é prefixo. Se é depois, é sufixo. Se tiver dúvida, dá um pause aí, dá uma lida rapidinho, porque eu já expliquei. Prefixos de origem grega. Agora a gente vai ter uma tabela gigante de prefixos, de sufixos, né? De vários afixos que a gente pode utilizar na nossa língua portuguesa. Olha aqui a tabelinha lá, ó, prefixos de origem latina. Desce, desce, desce. Subiu mais um pouquinho. E aqui, sufixos na língua portuguesa possuem origem variada. Ó, prefixo, origem grega e latina é o que é predominante. Agora, de sufixo, a origem é variada, mas a predominância, né, da grega e da latina. Além dos sufixos assumirem diversos significados, eles são classificados em nominais, que formam substantivos e adjetivos. Aí aqui é muito legal, porque você vai ver que o que você estuda desde pequenininho, lá com a tia Cocota, né? Sei lá quem foi a professora de vocês no Fundamental 1, que a gente trabalha aumentativo ou diminutivo. E quando a gente trabalha aumentativo e diminutivo, a gente sempre coloca um pedacinho no final e não sabe que ele tem nome, né? São os sufixos. Aí a gente tem sufixo de valor aumentativo, sufixo de valor diminutivo. Aí vem sufixos que formam substantivos a partir de outros substantivos, ó, vou por pedacinho. Aumentativo, paredão, garrafão, aço, aça, ricaço, barcaça, tudo grande, né? Lembra? Vozeirão, fogaréu. Então esses pedacinhos são com valores de aumentativo.
ou com valor diminutivo, acho, riacho, ixa, barbicha, ebre, casebre. Aí tem o inho, zinho, né? Lapisinho, papelzinho, chuvisquinho. Chuvisquinho, só, chuvisco. Ih, meu Deus do céu! Ulo e culo, glóbulo e versículo, que é diminutivo de verso, né? De globo e assim vai. A gente tem agora os substantivos formados a partir de outros substantivos. Então eu tenho boi, mas se eu botar o ada, fica boiada, um novo substantivo. Nesse caso, coletivo. Ado, que vem de doutor, vira doutorado. Folha, mas gente vira folhagem, é uma outra situação, né? Folha é uma, folhagem é uma coleção, e assim a gente vai. Livro, que vira livraria. Sufixos que formam substantivos a partir de adjetivos, são características. Leal, mais dá de lealdade, e assim a gente segue com a sequência. Se tiver maior curiosidade, dá um pause e lê, ok? Aqui, ó, substantivos a partir de verbos, adjetivos a partir de substantivos, adjetivos a partir de verbos e outros sufixos. B, são os sufixos verbais que formam verbos. Folhear, plastificar, bebericar, utilizar. Ear, ficar, icar e isar. E os adverbiais, como o próprio nome já diz, eles formam advérbios. Na língua portuguesa existem apenas eu falei adverbiais, mas é adverbial. Fui no embalo dos plurais. Existe apenas um sufixo adverbial, que é o mente, né? Que ele pode tornar os adjetivos em advérbios de modo, de afirmação, de negação. Aí, quando a gente era pequenininha, a gente aprendeu que colocou mente é advérbio de modo. Mentira, mentira, mentira. Eles podem ser de modo e de outras classificações também. Então, lenta, lentamente, rápida, rapidamente, propriamente. Todos aqui são de modo. Mas e o certamente, né? E o afirmativamente? Então, presta atenção. Vamos lá. Nos adjetivos biformes, quando eles apresentam duas formas, que são feminino e masculino, por exemplo, belo e bela, o sufixo adverbial deve ser acrescentado à forma feminina. Então, não vou falar belamente, eu vou falar belamente, ok? E quase para fechar, a gente vem com os morfemas, que são elementos de ligação ou chamado de eufônicos, que são as vogais e consoantes de ligação. Lembra? Eu falei lá atrás um pouquinho? Esses elementos são fonemas de determinadas palavras derivadas ou compostas inseridos entre os morfemas, normalmente para facilitar a pronúncia. Já até introduzi um pouquinho nesse assunto. Ó. Se eu tenho café e a máquina que faz café, eu não vou chamá-la de cafeeira, porque cafeeira já é outra coisa. Eu vou chamá-la de cafeteira. Eu tenho um pé, mas que ele é pequenininho. Eu não vou chamá-lo de peinho. Eu vou chamar de pezinho. Em Salvador, na Bahia, né, de modo geral, a gente tem lá o pai, que deixou de ser paizinho das outras regiões para ser painho. Mas é uma coisa cultural. Porque de modo geral, a gente insere uma vogal ou uma consoante de ligação para fazer essa união quando não é tão comum assim. A chaeira, a panelinha que faz chá, não, ela vira chaleira. Cafeicultura, é café-cultura? Não. Gasmetro, virou gasômetro. Pariense, parisense, não. Parisiense, pessoa que mora ou que é originária de Paris, ok? Para a aula, para a atividade de hoje, nós temos o quê? Escolha uma crônica de sua preferência. Você não precisa escrevê-la, tá? Você só vai procurar uma crônica, vai ler e fazer a atividade, ó. E após a leitura, selecione 5 palavras nela presentes. Então, você vai colocar lá, crônica... Qual é o nome da crônica da menininha lá? As duas meninas, de Rubem Alves? Duas Meninas e o Mar, de Rubem Alves. Não quero essa é só o meu exemplo, tá? Vocês vão procurar uma outra crônica. Duas Meninas e o Mar, vai identificar... Vai separar 5 palavras. Aí eu vou colocar lá, Rubem Alves, Duas Meninas e o Mar. Aí eu vou colocar 5 palavras. Meninas, cabelos, vestidos, mar e luz. Aí 5 palavras. Eu acho que eu contei 5, né? Dessas 5, você vai identificar os morfemas e os elementos de ligação que fazem parte das suas estruturas. Então vai botar radical, vai botar se tem prefixo ou sufixo, vai botar se tem vogal de ligação. Você vai fazer esse trabalho em 5 palavras. Essa é a atividade de hoje.
tá bom? Um grande beijo pra vocês e até a próxima.